Então, olha aqui, o carro do Davi. Então, vamos lá. O carro do Davi. Como é que eu faço isso? Eu pego a pessoa, que é o dono, que é o Davi, coloco apóstrofe S e boto a palavra carro no final. O gerente, então vamos lá. O gerente do Brasil. Vamos colocar lá. É de quem? É do Brasil. Então vou colocar Brasil. Como o Brasil não é uma pessoa, o que eu vou fazer? Não vou botar o apóstrofe S. E depois vou botar a palavra lá que pertence a ele, que é country, com som de country manager, né? Então você repara que o raciocínio é o mesmo. Do Davi, o Davi vem na frente, com apóstrofe S, Davi Scar. Do Brasil, o Brasil vem na frente, sem apóstrofe S, porque não é uma pessoa. Então, olha aqui, ó, Brazil Country Manager, e não Country Manager Brasil. E essa não? Yes. Você poderia até colocar Country Manager, aí você colocaria of Brazil. Né? Aí pegaria o Brasil e jogaria lá no final. E aí seria lá Country Manager ou Brasil. E aí daria, sim, tranquilo. Aí ficaria legal também, né? Então, olha lá. Só que, Davi, eu poderia... Qual seria melhor? O melhor seria jogar o Brasil lá na frente. Então, não é que esteja certo ou errado, porque no inglês o negócio é se fazer entender. Brazil Country Manager, né? Country. Peraí. Faltou um... Não, o country tá faltando... Tá faltando um, né? Yes. E assim vai. Então, Brazil Country Manager é melhor falado, melhor escrito do Country Manager Brasil, porque aqui existe uma posse, e quando você fala que é de alguém, esse alguém que você diz que é dele vem sempre na frente com apóstrofe S. Ali realmente não tem apóstrofe S porque Brasil não é pessoa, é como se eu falasse, o último comentário aqui, ó, a chave da porta. Repara que sempre é o mesmo raciocínio. Aquele que você fala de ele vem na frente, né? Então porta é door, então vou botar lá a chave de a porta, door. Aí seria assim, ó, chave que pertence a door ele. key. Então repara aqui, Davi, por que no Davi não teve D? Porque não pode ter D antes de nome próprio. Não pode ter D antes de Brasil, que é nome próprio. Então não pode ter D antes de Davi, que é nome próprio. Mas porta não é nome próprio, então eu vou botar o A lá na frente dele. Então é por isso que no Davi, a bolsa do Davi é Davi's Bag, não é de Davi's Bag. Por quê? Porque não pode ter D na frente de nome próprio. Mas como door aqui não é nome próprio, aí eu vou colocar o A aqui, que é o D. Então aqui, é isso que eu quero que você visualize, ó. É de quem? É da porta. Então esse da porta vem na frente. O que é da porta? A chave. Então esse chave vem no final. Não. Aí o que aconteceria aqui? Esse apóstrofe S não pode existir porque porta, ela não é a pessoa. Então eu simplesmente tiro ele e falo the door key. Então the door key significa a chave da porta. Reparou? Então sempre que é de alguém, esse alguém vai vir na frente com apóstrofe S. É o gerente geral do Brasil. Esse Brasil que é o do Brasil tem que vir na frente. Brazil's Country Manager. Como o Brasil não é pessoa, tira o apóstrofe S. Por que não tem D na frente? Porque mesmo não sendo pessoa é o nome próprio. Então essa aqui é a forma melhor de você colocar lá. Brazil Country Manager. E essa não? Isso. Estou notando só esse detalhe do... Anota que é muito importante. O apóstolo só realmente entra... quando for uma pessoa. Isso que eu te mostrei na chave da porta, isso aqui é uma coisa muito avançada que entra em conflito com a gramática, certo? Então eu estou te mostrando aí uma coisa muito acima. E eu vou te mostrar rapidamente, em um minuto, menos de um minuto, qual é a versão gramatical da chave da porta, certo? Eu vou te mostrar agora. Quando puder, só falar. Pode. Então, olha bem, eu estou te falando agora uma coisa muito importante. Você está criando posse, falando que isso é de alguém. Quando você falar que isso é de alguém,
você sempre vai botar esse alguém que você falou que é dele na frente, apóstrofe S, e o que você falou que é dele depois. Até aí, tudo bem? Ok. Então, olha bem agora. Então, você tem aqui a chave da porta. É de quem? É da porta. Vou tirar o D, só para a gente raciocinar ali. Porta, que é door, com apóstrofe S, e o que pertence que vem antes? A chave, que é key. Então, seria key. Doors key. Só que aí seria o problema aqui. Qual o problema? Door não é pessoa. Então, o que eu faço? Soa. Eu venho aqui e tiro isso aqui, ó. E aí fica door key. Tranquilo? Sim. Agora, Falta o D, né, na frente. Isso, só faltou o D lá na frente, né? Ali é só para você ver a posse, né? O D tem que entrar ali porque door não é nome próprio. Então eu coloco lá, the door key. Yes? Yes. A gramática verdadeira, baseado na gramática, não é assim que a gente aprende. Na gramática a gente aprende assim. Quando você fala que alguma coisa é de alguém, vamos botar uma diferença aqui, que é a chave do Davi, né? Então, quando você vira e fala que uma coisa é de alguém, mais uma vez, o mesmo raciocínio. É de quem? É do Davi? Então, Davi com apóstrofe S e a chave que é que. Posso botar o D lá na frente? Não, porque é nome próprio. É isso aí, muito bom. E aqui está. Então, agora, quando não for uma pessoa, por exemplo, se fosse a chave da porta, aí como você... É de quem? É da porta. Porta não é pessoa. Então, eu não vou poder usar essa estrutura de raciocínio. Então, a gramática diz que, então, quando acontecer isso, eu vou ter que usar essa estrutura igualzinho a gente fala em português. A, que é de, chave, que é que, o da, que é ou de, e porta, que é door. E aí vai ficar the key ou the door, a chave da porta. Essa é a versão oficial dentro da gramática. Quando o dono, que é aquele que vem depois do do, não for uma pessoa, você vai criar a frase exatamente como você cria em português. A, de, chave, que, da, ou de, door, porta. A chave da porta, the key ou the door. Então aqui está a regra, para a gente dar uma olhada aí, como é que a gente faz a posse. Se for pessoa, joga a pessoa lá na frente com o apóstrofe S e o que veio antes lá. A chave do Davi, Davi's key. E se não for pessoa, tem que escrever igualzinho eu escrevo em português. Ok. The key ou the door. E essa não. E aqui eu te dei um mecanismo mortal, que é o mecanismo do dia a dia. Já que eu não posso botar apóstrofe S quando é objeto, como a door aqui, eu simplesmente faço o mesmo raciocínio, só tirando o apóstrofo. Então ali embaixo, a chave da porta seria a A, que é o D, agora entra porque porta não vai ser nome próprio. E aí, the door, aí eu não vou botar o apóstrofe S, só isso. E coloco a palavra lá, key, pronto. Então, no mundo real, a gente tem essas duas formas de dizer. The door key, que é a mais usada, e the key ou the door, que é a versão dentro da gramática. Existe a forma, uma técnica de se dizer, forma para fazer prova, e existe a forma do dia a dia de se dizer, que é a forma que todo mundo fala. Então, essa forma aqui é a forma dentro da gramática e essa forma aqui que está marcada aqui é a forma verdadeira do cotidiano. A única diferença, então, é a seguinte: mantenha sempre o mesmo raciocínio. A chave é de quem? De uma pessoa. Pessoa com apóstrofe S e objeto. A chave é de quem? É de uma coisa. Coisa sem apóstrofo e S e o objeto. Não esquecendo só de acrescentar o D na frente.